Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje vamos falar aqui de normas. Já falámos algumas vezes o que é uma norma e, na realidade, uma norma é, digamos, um método de como fazer uma tarefa, uma determinada tarefa, e nós já sabemos que há aqui algumas condições para termos uma norma, digamos, criada da melhor forma. Ela deve ser acessível, deve ser muito visual, deve ser única, e isto é importante. O que eu quero dizer com isto é que só deve haver uma maneira de fazer uma tarefa e não andarmos aqui com vários caminhos para fazer a mesma tarefa e tentar então ter uma norma muito objetiva e que siga com estes parâmetros. O que é que acontece? Aqui a minha questão é, nós vamos criar uma norma. Quais são as boas práticas para a norma? Devemos criar e esperar que ela seja única, que dure para sempre e que seja o nosso guia, digamos, inquestionável de um processo? Ou devemos procurar outro tipo de mentalização, de foco e de caminho? E eu faço esta questão porquê? Porque cada vez mais é usual nós temos então as normas no posto de trabalho. Existem inclusive as normas OPLs, que são aquelas normas que são colocadas num ponto em que tem toda a informação e é suposto estar no local onde vai ser utilizado, mas quanto mais não seja, existem sempre as normas do passo a passo, como nós temos no IKEA, como nós temos nos Legos ou quando abrimos um pequeno surpresa, e como provavelmente existem nos manuais do processo dentro das nossas organizações. E existe esta norma e é normal colocar-se, ou às vezes criar-se um próprio manual, seja numa capa ou mesmo em argolas ou como nós decidimos, ou pode ser às vezes naquelas capinhas que têm o pé que nós pomos junto à máquina. Há muitas formas de ter isto disponível, mas é muito frequente nós criarmos estas normas, irmos lá e muitas vezes criamos erradamente sem perguntarmos aos colaboradores, observarmos, tirarmos as fotos e fazemos a norma sem questionar se é aquilo que eles fazem, sem perguntarmos ao colaborador se está bem escrito, se está claro e visual e está muito objetivo para aquilo que é necessário. Mas pior que isso é que nós fazemos o manual, criamos o tal manual, deixamos na máquina e passamos para a próxima máquina ou para os próximos projetos de melhoria contínua. E este é o ponto-chave. Isso é o correto? Ou será que devemos pensar de outra forma? Nós, enquanto agentes de mudança, não nos podemos, digamos, habituar a algo, não podemos ficar confortáveis e não pensar em dar o próximo passo. E dar o próximo passo implica mudar. A própria mentalidade, que é nós tentarmos melhorar constantemente, implica também realmente que nós devemos procurar sempre essa mudança, principalmente se for para algo melhor. E nós temos que procurar algo melhor. Não devemos, às vezes, e eu não sou contra mudar para algo pior, desde que não seja de propósito. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós pensamos em soluções e é normal as soluções não darem certo e temos resultados piores depois da solução que nós pensamos do que tínhamos antes. Então aí nós temos é que ser capazes de voltar atrás ou então perceber porque é que deu errado e onde é que nós podemos corrigir o desvio que tivemos. E isto é natural. Agora, imaginem, e vou-vos colocar vou-vos colocar este pensamento. Nós criamos uma norma de um processo para fazer a montagem de um determinado produto que nós vendemos ao nosso cliente. Passado 5 anos, ou vamos pensar, passado 2 anos, vamos lá ao posto de trabalho e a norma continua lá. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ou deveríamos fazer isso, que é nas nossas Gemba Walks, e eu já fiz isto no meu LinkedIn, já pus uma pergunta no quiz de quarta-feira, ou seja, todas as quartas-feiras costumo colocar uma pergunta e deixo para as pessoas responderem e depois coloco o meu pensamento, o que é que eu acho sobre aquilo. Eu coloquei uma altura a pergunta de nós devemos ter a norma voltada para a pessoa que trabalha com a máquina ou devemos ter a norma voltada para quem faz, digamos, a Gimbal Wall, quem passa junto à máquina e pode observar o trabalho.
Isto é uma pergunta que cada um responde, cada um tem a sua maneira de pensar isto. Na minha visão, eu acho que deve estar voltada para quem passa de fora, quem passa no Game Walk. E porquê que eu digo isto? Porque quem trabalha com a máquina deve ter a formação, e deve ter uma formação, digamos, completa, uma formação que realmente apanha todos os pontos essenciais e que lhes dá a capacidade de poderem efetuar aquela tarefa autonomamente. Não implica isto que a pessoa não tenha dúvidas e que não tenha que ver a norma. No entanto, não deveria ser necessário. Nós temos alguém que está constantemente a olhar para a norma. Por outro lado, temos uma pessoa que vai fazer uma Game Walk, não conhece o processo, ter que se deslocar para a zona de trabalho, se calhar incomodar o trabalhador, diminuir a produtividade da máquina, para conseguir ver se o processo está a ser feito da forma correta ou não, isso pode nos causar transtornos. Não nos interessa. Interessa mais que esta pessoa continue numa posição em que não vai trabalhar, mas consiga fazer, na realidade, uma auditoria se o processo está a ser feito de acordo com a norma ou se não está a ser feito de acordo com a norma. E se existe uma norma, é porque aquele acredita-se que seja o caminho mais fácil e melhor conhecido até aquele momento. Se não for, então alguma coisa está errada. O que é que eu quero dizer com isto? Então, é que a norma deve estar voltada para quem pode fazer auditorias, quem não trabalha no processo, mas pode fazer uma auditoria a ver se está a trabalhar ou verificar se realmente estão a fazer de acordo com a norma. Agora imaginemos que eu estou a fazer esta caminhada e que chego a um desses processos, 2 anos que eu sei que a norma tem, consigo ver se calhar na data de atualização e noto e observo que a norma já está amarelecida, é normal ficar amarelecida com o tempo, mas quando vou fazer a tal auditoria, verifico que as pessoas estão a fazer exatamente como está na norma. Às vezes noto que há uma ligeira mudança, se calhar, àquilo que está a ser feito, mas não vai muito contra a norma. Isto é bom ou é mau? Gostava que vocês pensassem nisso. Se é uma coisa boa ou má. Realmente está lá a norma. E as pessoas estão a fazer quase como a norma está exemplificada. Já pensaram nisso? É uma boa pergunta para se questionarem e para levarem convosco. E se calhar porem a debate na vossa organização. Porquê que eu estou a fazer isto? Na minha opinião, não é correto. Se a norma está amarela, e eu já a vi na data de atualização que foi há 2 anos, quer dizer que aquela norma foi feito um trabalho de normalização daquele processo ou daquela tarefa e ignorou-se o resto. Não houve mais, digamos, tempo disponibilizado para que se conseguisse mudar aqui isto, para mudar para melhor. E como o nome diz, melhoria contínua, é isso, é estar constantemente à procura de melhorar os processos, constantemente à procura de melhorar a nossa forma de trabalhar. Uma norma não é contra isso, ou melhor, não vai ser a exceção dessa mentalidade. Uma norma deve ser exatamente aquilo que nos vai promover a mudança. Entendido? Não sei se estão a perceber. Existe uma história relativamente famosa. Eu tentei procurar mais dados disto, fazer uma busca, mas não tive a conseguir. Eu sei que li isso num livro, não me lembro exatamente qual dos livros foi em que eu estive a ler isso. E se não estou em erro, estava lançado pelo Taishi Ono. Eu não vou prometer que seja o Taishi Ono, porque lá está. E já não me lembro qual foi o livro em que eu estive a ler isto. Foi um dos livros ou do Ono, ou do Shigeo Shin, ou provavelmente do Ford. Pronto. E ele falava desta história, que tinha sido, lá estou eu a mencionar, o Taishi Ono, que tinha chegado a uma máquina e tinha feito, exatamente, tinha separado com este cenário que eu vos tinha posto agora. A norma estava amarela e reparou que as pessoas estavam a fazer exatamente como a norma. A coisa que ele fez imediatamente foi chamar o responsável, o líder e o supervisor e deu um tremendo sermão à frente de toda a gente. Não foi à frente de toda a gente, diz que foi no gabinete, chamou-os à parte e deu-lhes um tremendo sermão que era para as pessoas perceberem que o facto de ele ter encontrado a norma amarela significava que não tinha sido revisto e que não tinha sido feito ali o processo que ele queria, que era o de melhorar continuamente.
E é isto que eu gostava que vocês implementassem e que pensassem nas vossas organizações, porque realmente nós temos que estar constantemente à procura de soluções. A nossa função enquanto agentes de mudança não é produzir valor, efetivamente, a não ser que seja consultoria, há alguns campos em que isso poderá acontecer, mas na realidade nós não estamos lá para produzir valor, nós estamos lá para garantir que quem produz valor tem as condições todas disponíveis, que não tem obstáculos, não vai ter problemas pelo meio que vão atrasar ou que vão fazer com que haja uma perda de produtividade. E isso é a nossa função, é mudar a cultura e a mentalidade das pessoas. Como é que eu vou fazer se eu permito que uma norma esteja lá? Alguma coisa estou a fazer de mal e de errado. Eu tenho que promover esta mudança e eu tenho que promover que durante as reuniões diárias das equipas estão predispostas a sugerir mudanças. Quando elas estão a trabalhar e estão a fazer o seu processo, estão predispostas a pensar ou a repensar o método de ser feito o seu processo. Então o ideal é eu ter as normas constantemente, não é constantemente, mas conseguir pelo menos garantir que as normas estão a ser mudadas e sempre para melhor. A própria definição de uma norma diz-nos que é a forma mais fácil, mais rápida, mais segura, mais económica e melhor de fazer uma tarefa até ao momento. E eu quero ressalvar aqui do até ao momento. É isso mesmo. O até ao momento ressalva que ela pode mudar. Eu faço uma norma para abrir uma porta. Eu sei que tenho que chegar ao puxador e abrir. Imaginemos que agora temos todas as portas automáticas. O que é que me adianta ir a um puxador e abrir se nem sequer existe puxador? Vou ficar na porta de fora sem passar a porta? Não. Eu tenho que melhorar e dizer que a norma agora é eu chegar à porta, esperar que ela abra e passar. Simples. E é isso que nós temos que batalhar nas nossas equipas e nas nossas organizações. Esta mentalidade de mudar. Esta mentalidade de questionar o seu próprio trabalho. Por muito bom que eu seja, por muito bom que eu acho que já efetuo o meu trabalho, eu posso sempre melhorar. Há sempre alguém melhor que nós. E não nos podemos esquecer disso. Nem que eu seja o melhor hoje, amanhã a pessoa melhor que nós já devemos ser nós próprios. Ou esperemos que assim seja. Por isso, o eu da amanhã é sempre melhor do que o eu de hoje. Então, o que eu quero falar era isto. Nós temos esta mentalidade que as normas não podem ser eternas e não são gravadas na pedra. As normas são mesmo feitas para serem alteradas e para criarem mudança. Uma das coisas que eu gosto muito das normas, inicialmente, e eu acho que a normalização é um dos passos essenciais para se criar logo no início de uma implementação de melhoria contínua. Porquê? Porque vai definir um standard ou uma base inicial. Se eu tiver várias equipas e acontece isso quando nós temos duas equipas, dois turnos, por exemplo, na mesma máquina, devemos ter um que tem uma produção ou uma produtividade superior à outra. Isso faz muitas vezes quando não temos normas. A norma vai tentar balancear isto, ele vai olhar para os dois processos, vai ver quais são as melhores práticas de cada um deles e vai juntar tudo num e vai treinar as equipas para fazerem todas daquela forma, de acordo com as boas práticas de ambos os turnos. O que por norma acontece é que os dois turnos que estavam antes não estavam ajustados, vão começar a balancear-se. E a ideia é nós passarmos a equipa que está para baixo ao mesmo nível, pelo menos, da equipa que tem melhores resultados. Depois nós conseguimos fazer este nivelamento dos índices ou dos indicadores das duas equipas, aí sim, aí nós começamos a pensar em elevar o patamar e começar a pensar em subir as duas equipas para cima. Mas de pouco me adianta de estar a subir as equipas para cima se as duas equipas nem sequer estão ao mesmo patamar. Então, para aí interessa ter uma norma inicial. E depois é exatamente isto. Eu vou criar a norma, vou tornar as duas equipas no mesmo patamar e depois vou melhorar a norma para fazer com que as equipas elevem o seu patamar. As duas. É preciso ser muito rigoroso e garantir que são feitas estas normas com pés e cabeça, que esta melhoria é sempre perseguida e que os treinos são dados. Sem treinos não serve nada ter um papel, se nós não sabemos, porque sem treinos as pessoas nem sequer vão ligar àquilo. E mostrar a preocupação que as pessoas evoluam. Pronto, em termos do que queria falar hoje, era isto. Não vou alongar muito mais. Espero ver-vos noutros episódios ou que partilhem mais informações com as vossas ideias relativamente a esta questão. Se acham
que aquela questão que eu vos pus da norma amarela, ou a questão de ter as normas no posto de trabalho em vez de estar viradas para quem faz o Game Walk, para quem trabalha, deixem nos comentários. É sempre bom ouvir outras opiniões. Irei aprender muito com as vossas opiniões, certeza. E espero ouvir-vos. Sugestões, deixem também nos comentários. De resto, se gostaram, façam like, partilhem e subscrevam, porque ia ajudar bastante o canal. Muito obrigado e espero ver-vos no próximo episódio do Enquanto Conduzo.